Graças e paz, irmãos. Amém? Enquanto os irmãos finalizam a coleta, eu convido todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. A nossa leitura, o nosso texto hoje vai do versículo 4 até o versículo 9, do capítulo 6 de Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9. Amém? Vamos dar início à leitura. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, graças te damos nesse momento, Pai, pela leitura da tua palavra. Nesse momento te pedimos, Pai, primeiramente perdão por todos os nossos pecados, reconhecendo, Pai, perante Ti que somos verdadeiramente pecadores diante de um Deus santo, Pai. Mas, graças à obra do Teu Filho na cruz, Pai, temos um mediador supremo diante de Ti, Pai. Pai, nesse momento te pedimos perdão pela obra de Cristo e te pedimos, Pai, que nos auxilie nesse momento, através da Tua palavra, a sermos edificados, edificados segundo o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus. Nesse momento, Pai, eu te peço que me use como instrumento nas Tuas mãos, para que as palavras que venham a ser proferidas sejam palavras advindas de Ti, meu Deus. Pai, tudo isso te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo e em uma época de muitos deuses. Claro, os irmãos devem convir que são deuses falsos, fictícios e reais, mas são deuses em muito poderosos no sentido de serem escravizadores, de invadirem as nossas casas de tal forma que chega um momento que é difícil verdadeiramente nós abandonarmos esses falsos deuses. Eles invadem as nossas decisões, eles invadem as nossas famílias, eles invadem os nossos projetos, as nossas profissões, as nossas vidas diárias, as nossas rotinas. São deuses verdadeiramente falsos, mas são deuses que estão dentro dos nossos dias a dias. Muitos deles, irmãos, são sorrateiros. Nós, como cristãos, conhecemos muitos falsos deuses que são mencionados nas Escrituras. Conhecemos a Baal, conhecemos Moloque e vários outros. Mas muitos deles, meus irmãos, nos dias de hoje e em muitos dias da história da humanidade, se mostraram como sorrateiros na vida dos cristãos. E por que sorrateiros? Porque eles invadem as nossas vidas de uma forma muito sutil. Eles estão nas redes sociais, eles estão nos nossos trabalhos, eles estão nos filmes, nas séries, nos jogos eletrônicos, eles estão naqueles pontos da nossa vida que são moralmente corretos e aceitáveis diante de Deus, diante da igreja, que são coisas boas, mas que muitas vezes nós os tornamos falsos deuses em nossos corações. E o que torna essas coisas como deuses? O que faz dessas coisas falsos deuses diante do homem? É exatamente um toque sutil do coração humano. Um toque sutil que nós vamos ver que às vezes pode parecer algo mínimo, mas que tem um estrago avassalador na vida do cristão. E o que esses deuses, esses falsos deuses, geralmente oferecem ao homem?
geralmente, meus irmãos, é uma esperança fugaz, passageira. Geralmente, o que eles oferecem é um descanso depois de um dia de trabalho cansativo. Geralmente, o que eles oferecem é uma diversão para os nossos olhos, é um prazer. Geralmente, o que eles oferecem é uma promessa de sucesso nas nossas carreiras, uma promessa de sucesso para os nossos filhos, enfim. Mas tudo isso, meus irmãos, eu garanto para cada um que aqui se encontra, são esperanças que são passageiras, efêmeras, que, como Salomão declara em Eclesiastes, é vaidade, é inutilidade, é passageiro, é como um sopro. E, meus irmãos, isso a gente tem que ter noção de que tudo que se coloca como um falso Deus diante de nós, diante do homem, vem de um ponto sutil que nós vamos ver que se encontra dentro do nosso coração. E desde o início da história da igreja, meus irmãos, Satanás, ele apresenta essas coisas aparentemente boas, que são realmente corretas, que são boas ao se fazer, são boas de se ver. Ele apresenta para cada cristão e coloca como uma armadilha que muitos cristãos, desde o início da história do povo de Deus, muitas vezes têm caído e têm desobedecido o principal e o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que nós vamos ver hoje, primeiro no sentido de ele ser o maior deles. E nós vamos entender por que esse é o ponto que a gente está tratando esse mandamento como o maior. O título, meus irmãos, do nosso sermão de hoje, do nosso texto, é o primeiro e o maior mandamento. O contexto geral do nosso texto de hoje se encontra no livro de Deuteronômio. E aí eu preciso lembrar algumas coisas para os irmãos acerca do contexto histórico desse livro, acerca do contexto em que o nosso texto está inserido. Primeiramente, meus irmãos, os irmãos devem lembrar que Deus libertou poderosamente o povo de Israel da escravidão do Egito. Isso se encontra lá descrito em Êxodo. Nós temos que o povo de Israel estava escravizado no Egito, e Deus vem com sua mão poderosa e liberta o povo de um período de 400 anos de escravidão. Nós vemos no fim do livro de Êxodo e durante o livro de Levítico, Deus fazendo uma aliança com o seu povo e entregando os seus mandamentos para o seu povo. Trata-se de um período de 2 anos que o povo se encontra no Monte Sinai, Moisés recebendo a aliança da parte de Deus, recebendo os mandamentos e estatutos de Deus e entregando-os para o povo de Israel. Após isso, meus irmãos, nós vemos descrito no livro de Números, o povo iniciando a sua jornada em direção a Canaã, em direção à terra que Deus prometeu para o povo de Israel, a terra prometida. Só que durante o percorrer dessa trajetória, durante a sua caminhada no deserto, nós vemos a primeira geração que saiu lá do Egito em direção à terra prometida, nós vemos a história mostrando que eles desobedeceram à aliança que Deus havia feito com eles, desobedecendo seus mandamentos e seus estatutos. E aí, meus irmãos, é que se inicia o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio são uma coletânea de 4 discursos de Moisés para com a segunda geração, para com a nova geração do povo de Israel. Moisés começa a se direcionar ao povo que estava prestes a adentrar a terra prometida, a terra de Canaã. Uma terra, nesse momento, habitada por povos que adoravam os mais diversos deuses, deuses pagãos. E esse, meus irmãos, é o contexto do nosso texto de hoje. O contexto de Moisés se direcionando a uma nova geração do povo de Israel, a geração que estava prestes a adentrar a terra prometida, e ele convocando-os a não caminharem pelos mesmos caminhos que a geração que havia saído do Egito cometeram, caminhos de desobediência aos mandamentos de Deus. E aí, meus irmãos, nós iniciamos o nosso texto, o contexto imediato do nosso texto, ele se encontra no capítulo 5 de Deuteronômio. Se os irmãos retornarem um pouco nas suas Bíblias, provavelmente uma página antes, nós vamos ver no capítulo 5 Moisés iniciando um chamado à obediência, convocando essa nova geração à obediência aos estatutos de Deus. Ele inicia no capítulo 5
declarando o seguinte: chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, no Monte Sinai. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Moisés aqui, nesse contexto imediato, nesse texto que antecede o nosso texto de hoje, ele está declarando o seguinte: olha, nova geração, não foi com os nossos pais que Deus fez uma aliança, foi conosco também. Os mandamentos e os estatutos que Deus entregou no Monte Sinai não eram aplicados somente a eles que desobedeceram e caíram no deserto. Eles também são aplicados a nós hoje. Todos os que se encontram vivos hoje diante de mim. Isso Moisés declarando para o povo de Israel. E aí, a partir do capítulo 6, do versículo 6 do capítulo 5, Moisés inicia uma recapitulação dos 10 mandamentos. Ele vai começar a declarar todos os 10 mandamentos novamente para o povo de Israel, para aquela nova geração. E após concluir a recapitulação dos 10 mandamentos, Moisés declara algo muito interessante. Ele fala que quando, no versículo 22 do capítulo 5, ele declara que quando Deus fez a aliança no Monte Sinai, ele fez de uma forma majestosa, grandiosa e gloriosa. Ele declara o seguinte: estas palavras, os estatutos e os mandamentos de Deus, falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio de fogo, de nuvem, de escuridade e com grande voz. Aqui Moisés está declarando que quando Deus entregou os mandamentos, ele fez de uma forma gloriosa, de certa forma até mesmo amedrontadora. O monte estava em fogo, em escuridade e em grandes nuvens. E aí nós vemos, no decorrer do capítulo 5, no versículo 25 do capítulo 5, o povo responde a Moisés depois de receber os mandamentos e os estatutos da parte de Deus. Eles dizem o seguinte: agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz de Deus vivo, do Deus vivo, falar no meio de fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Aqui o povo está falando o seguinte: quem que chegou a ouvir a voz audível de Deus em meio de fogo, em meio de escuridade, a presença majestosa de Deus e tenha permanecido vivo? O povo mostrando e demonstrando um aparente temor diante de Deus. Mas aí, na continuidade do capítulo 5, Deus traz uma informação muito interessante. No versículo 28, ele nos diz o seguinte: ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram. Em tudo eles falaram bem, ou seja, eles falaram corretamente, eles estão certos em me temer. Porém, quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Meus irmãos, aqui, Deus está falando o seguinte: olha, apesar de vocês estarem manifestando um aparente temor, vocês estarem professando com as suas bocas o que vocês estão falando, um temor diante de mim, vocês o estão fazendo de uma forma hipócrita, vocês estão fazendo de uma forma que aparentemente parece ser uma expressão de devoção, mas a desobediência de vocês mostra que vocês não me temem realmente. Deus aqui, meus irmãos, está falando e declarando o seguinte: há algo muito errado com o coração de vocês. Ainda existe algo no coração de vocês que não me adora por completo. E olha, isso é um perigo, porque vocês estão prestes a adentrar uma terra disposta de muitos deuses, dos mais diversos deuses, deuses de todos os tipos, deuses que podem atender às mais diversas vontades, os mais diversos prazeres que habitam no coração de vocês. Meus irmãos, e nos tempos de hoje, nos tempos que nós vivemos hoje, com as ferramentas que nós temos, aparentemente nós temos tudo que é necessário para nós fazermos e fabricarmos
deuses praticamente por encomenda, encomenda para cada um dos que aqui se encontram. Toda pessoa tem nas suas mãos, disposta na internet, nos nossos trabalhos, nós temos todas as ferramentas, nós temos tudo à disposição para criarmos deuses por encomenda para cada um de nós. Aqui, meus irmãos, é Deus declarando para o povo que havia algo errado com o coração deles e que eles deveriam ter cuidado, porque eles iriam adentrar uma terra que teriam todos os deuses dispostos para atenderem os seus desejos e as suas vontades. E aí, meus irmãos, nós adentramos no capítulo do nosso texto, propriamente dito, no capítulo 6 de Deuteronômio. O início do capítulo 6 é novamente Moisés chamando o povo a obedecer às leis e os estatutos de Deus. E aí nós chegamos no versículo 4 do capítulo 6, que é um texto muito conhecido no judaísmo. É o texto que os judeus e os israelitas, no período que nós lemos aqui desse texto de hoje, o chamam de Shema, que é exatamente a primeira palavra que aparece no nosso texto de hoje. É um texto que normalmente é repetido pelos judeus em várias ocasiões. E por fins de didática, meus irmãos, eu divido o nosso texto da seguinte forma. O versículo 4 do capítulo 6, nós vamos ver a verdade fundamental. Os versículos que vão de 5 a 6, nós vamos ver o mandamento fundamental, ou o maior dentre os mandamentos. E os versículos de 7 a 9, nós vamos ver como devemos viver essa verdade descrita no versículo 4 através da prática desse mandamento. Então, versículo 4, a verdade fundamental. Os versículos de 5 a 6 do capítulo 6, o mandamento fundamental. E o versículo 7 a 9, vivendo a verdade pela prática do mandamento. Iniciando a leitura aqui do nosso texto, meus irmãos, e a exposição, nós vemos o versículo 4 declarando o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa palavra, meus irmãos, ouve, que nomeia o texto no judaísmo como Shema, ela, como nós vimos em algumas das nossas EBDs, ela define algo muito mais do que o simples escutar de ouvidos. Ela define muito mais do que isso. Ela tem um poder muito maior do que apenas escutar. Ela quer dizer, meus irmãos, ouvir, escutar e responder em prática de obediência. É ouvir aquilo que está sendo dito e responder em concordância com o que está sendo declarado. E aí Moisés segue dizendo no versículo 4 o seguinte: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa expressão, meus irmãos, nosso Deus, ela é muito importante. E, na verdade, esse versículo ele é embebido de dois princípios. Um deles está associado a essa expressão, nosso Deus, e o outro princípio está associado à palavra e ao termo único, único Senhor. E esses dois princípios, eles são complementares entre si. O primeiro deles, meus irmãos, o termo nosso Deus, ele tem um peso muito importante. Esse termo, ele não está dizendo, necessariamente, ele não está declarando de forma alguma que Deus ele é um Deus tribal. As nações do período do texto que nós estamos lendo nesse momento, no período de Moisés, elas eram associadas aos seus deuses. Os deuses geralmente eram específicos de cada nação. Nesse termo, Moisés não está declarando que Deus ele é um Deus tribal. Deus não é um Deus apenas dos israelitas. Ele não está dizendo isso. E é exatamente isso que nós vemos lá em Êxodo 19, versículos 5 a 6, quando Deus está fazendo a aliança com o povo no Monte Sinai, e ele declara o seguinte: agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. E aí ele continua: embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés diria essas palavras aos israelitas. E é exatamente isso que esse termo está dizendo. O termo nosso Deus, meus irmãos, ele declara e ele manifesta que Deus ele escolheu um povo.
ele necessariamente e ele claramente escolheu um povo para si, um povo que seria chamado pelo seu nome, um povo que o representaria diante das demais nações. É isso que ele fala em Êxodo, quando ele diz que essa nação escolhida, o povo de Israel, seria um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes que representariam o caráter de Deus diante das demais nações. E ele fala isso justamente para que os israelitas entendam tudo o que ele vai declarar na sequência do nosso texto. Ele está dizendo o seguinte: olha, nosso Deus, ele nos escolheu como seu povo escolhido. Nós devemos representá-lo, nós devemos manifestar aqui na terra o seu caráter, nós devemos manifestar a personalidade de Deus nessa terra diante das demais nações, inclusive as nações que se encontram na terra de Canaã. E aí ele segue, meus irmãos, e aí só um ponto muito importante que nós precisamos entender é que esse termo, nosso Deus, e a associação a um povo escolhido da parte de Deus, ele foi expandido para a igreja. Paulo, ele lá em Colossenses, ele declara o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paulo aqui ele está trazendo esse termo, povo escolhido, e a associação que esse termo tem com o nosso Deus, ele está trazendo e expandindo para a igreja, para os gentios, e declarando a mesma coisa. Ele está falando o seguinte: olha, vocês como povo escolhido precisam manifestar o caráter de Deus diante dos homens. E aí, meus irmãos, Moisés segue no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio para o segundo princípio que é complementar ao sentido do termo nosso Deus. Ele declara o seguinte: nosso Deus é o único Senhor. Quando Moisés está declarando que o Senhor, ele é único, ele é o único Senhor, ele não está só dizendo que Deus é um só. Ele não está só dizendo que verdadeiramente há um só Deus. Ele também está dizendo isso. Ele está reafirmando a fé monoteísta dos judeus e a fé monoteísta do cristianismo. Mas ele está dizendo algo ainda maior do que isso. Quando ele fala que o Senhor, ele é o único Senhor, ele está declarando o seguinte: Deus, ele é único. Ele não divide a sua glória com ninguém. O fato de ele ser nosso Deus, ele requer de nós uma fidelidade integral. Vocês não podem dividir a fidelidade de vocês com outros deuses. Ele é o único Senhor. Inclusive, o termo que ele utiliza para Senhor aqui não é Adonai, é o nome da aliança de Deus, é Yahvé. Ele está dizendo assim: Yahvé é único. E ele é único no sentido de ser um, mas ele é único também no sentido de ele não dividir a sua glória com nenhum outro Deus que o homem possa criar em seu coração. Então, meus irmãos, aqui a verdade fundamental que Moisés está declarando para o povo é o seguinte: olha, nós somos o povo escolhido de Deus. Ele nos tomou para si, ele, em sua grandiosa graça, nos escolheu. E ele não divide a sua glória com outros deuses. Nós, como seu povo escolhido, e ele, como nosso Deus, tem que ocupar uma posição de único em nossos corações. Ele é o único Senhor. Essa, meus irmãos, é a verdade fundamental que Moisés apresenta no versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. E aí nós passamos para o segundo tópico do nosso sermão de hoje, que vai do versículo 4 até o versículo 5 do capítulo 6. Ele segue, meus irmãos, declarando o mandamento fundamental, o mandamento maior e o primeiro dentre os mandamentos. Ele segue dizendo o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
O mandamento, meus irmãos, que Moisés traz para que se cumpra, para que se viva essa verdade fundamental que ele apresentou no versículo 4, de que nós somos um povo escolhido e de que ele é o único Senhor e de que ele ocupa a posição de único Deus, é amar a Deus. O mandamento que ele nos ordena é que nós amemos a Deus. O mandamento para o povo de Deus, primordial e o maior deles, é amar ao nosso Senhor acima de tudo. E esse mandamento, amar, ele vai muito além de um mero sentimento, de um sentimento ou uma emoção vazia. Ele declara uma fidelidade total, uma entrega total. Nós precisamos ser fiéis em totalidade, nós precisamos amar em totalidade através das nossas vidas aquele que é o amado. No nosso caso, o caso do nosso mandamento é: amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Aqui Moisés está convocando a nação de Israel a uma condição de total e integral fidelidade e obediência a Deus. E aí ele fala que esse amor ele tem que ser manifestado através de 3 pontos que são os pilares do ser humano. O primeiro deles que ele declara é o coração. E aqui, meus irmãos, ele não está falando o coração que pulsa em nossos peitos. O termo coração que é utilizado no hebraico, ele declara o sentido de mente, de pensamentos, o nosso pensar, o nosso meditar, o nosso considerar. Quando ele fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele está falando assim, olha, vocês têm que entregar todos os seus pensamentos, toda a sua mente, a sua forma de pensar tem que estar em concordância com os estatutos e os mandamentos de Deus. O segundo pilar que define o ser humano e que Moisés traz aqui é a alma. E a alma aqui, no judaísmo, ela representava a garganta, era de onde vinham os desejos, os impulsos. Aqui Moisés segue dizendo assim, olha, todos os seus desejos, todos os seus impulsos, eles também, em sua totalidade, têm que estar em concordância com os mandamentos, com o caráter e com os estatutos de Deus. E aí ele segue para o terceiro pilar, que é a força. E a palavra para a força aqui, ela remete a um esforço, seja ele físico, seja ele mental. Moisés está dizendo assim, você tem que entregar todo o seu esforço e toda a sua dedicação para o Senhor. Toda a sua dedicação, toda a sua força física e mental, ela tem que estar coerente, concordante, consonante com a vontade e com o caráter do nosso Deus. Não é, meus irmãos, uma parcela desses 3 pilares que Deus está requerindo nesse mandamento. É em totalidade. Ele declara para cada pilar todo o coração, toda a tua alma e toda a tua força. Deus, ele requer toda a nossa dedicação. Ele requer todo o nosso ser. Ele não requer uma parte de nós. Ele requer todo o nosso ser em totalidade. Ele fala que nós devemos dedicar toda a nossa mente, todos os nossos desejos e toda a nossa dedicação. E, meus irmãos, se nós fugirmos em algum desses 3 pilares e desobedecermos em algum desses pilares, nós estaremos preparando o terreno fértil para que falsos deuses se manifestem em nossos corações. E nós desobedeceremos e não viveremos a verdade fundamental que ele apresentou no versículo 4, de que Deus, ele é o nosso Deus e de que Deus, ele é único. Ele não divide a sua glória com nenhum outro Deus. Nós precisamos nos entregar em completo para Deus. Todo o nosso ser, ele tem e ele precisa estar segundo o querer e segundo a vontade de Deus. Se nós não fizermos isso, nós estaremos provavelmente criando novos e falsos deuses em nossos corações. E aí, ele continua com uma informação muito importante para nós entendermos o princípio envolvido nesse grande mandamento. Ele segue dizendo, no versículo 6, o seguinte:
estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse é um dos pontos fundamentais do grande mandamento, meus irmãos. Ele fala que as palavras que ele acabara de declarar, não só as palavras do Shema, mas toda a palavra que Deus entregou da aliança, toda a palavra de Deus precisa ser guardada no coração. E o termo coração aqui é novamente o mesmo termo que ele utilizou no grande mandamento, de que devemos entregar todo o nosso coração a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração. O que ele está falando aqui é que nós devemos guardar as palavras, a palavra de Deus em nosso coração, em nossa mente. Nós devemos meditar continuamente, nós devemos meditar durante toda a nossa vida na palavra e guardá-la em nossas mentes, em nossas meditações, em nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas ideologias, nos nossos projetos, em tudo o que nós pensamos. A nossa forma de pensar, ela tem que ser coerente com a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, não é por acaso. A importância que Moisés separa aqui nesse ponto ao coração e à mente é porque isso é o ponto fundamental para os outros dois pilares que definem o ser humano. Nós temos daqui, dentre os três pilares, a mente, os desejos e a dedicação, aquilo que nós pensamos, aquilo que permeia as nossas mentes, os nossos pensamentos, aquilo em que nós alimentamos os nossos pensamentos, meus irmãos, certamente é aquilo que nós iremos desejar, certamente é aquilo que nós iremos ter e manifestar em vontade, em desejo, em muitas vezes cobiça, e certamente isso nos levará a nos dedicar e nos esforçar para obter aquilo que nós estamos desejando. Meus irmãos, tudo começa no coração, tudo começa na mente, nos pensamentos, nas nossas ideias, na forma de pensar do ser humano. Aquilo que nós continuamente pensamos será aquilo que nós desejaremos e será aquilo que nós nos esforçaremos e dedicaremos as nossas forças para obter. Meus irmãos, e esse ponto é importante porque, apesar de os falsos deuses serem fictícios e serem irreais na realidade, existe um lugar em que eles habitam. Eles habitam no coração do homem. Eles são fictícios e reais na realidade, mas eles certamente habitam no coração do homem. É por isso que Calvino fala e declara que o coração humano é uma fábrica de deuses. É porque nós, em nossos corações, criamos, nas nossas mentes, nós começamos a pensar naquilo, começamos a pensar e a alimentar contínuos pensamentos. Logo, logo, os desejos começam a aparecer. E logo, logo, todas as nossas forças, todas as nossas atitudes, todos os nossos projetos estarão dedicados a obter aquilo que nós estaremos desejando. E aí, meus irmãos, nós estaremos criando falsos deuses em nosso coração. Basta um toque sutil do coração humano naquilo que é eticamente, é moralmente correto diante de Deus, da igreja, para que nós tornemos essas coisas em falsos deuses. Deuses que vão invadir as nossas casas, as nossas famílias, as nossas vidas diárias e logo, logo estarão em todos os nossos projetos, todos os nossos esforços. E aí, meus irmãos, Moisés passa para uma série de lições práticas e ordenanças práticas que nos ajudarão a entender como que esse mandamento, como que esse grande mandamento, ele precisa ser obedecido e precisa ser vivido. Ele diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui, meus irmãos, é muito interessante porque a forma que Moisés apresenta de que esse grande mandamento precisa ser praticado é algo que muitas vezes a igreja ignora ou mesmo se omite. É o fato de que as crianças, os filhos, eles têm uma severa e
real importância para Deus. Deus coloca no início dessas ordenanças, meus irmãos, um peso de responsabilidade para o povo de Deus, principalmente para aqueles que possuem filhos, para aqueles que têm filhos diante de Deus. Ele diz o seguinte: tu as inculcarás aos teus filhos. Meus irmãos, esse termo, inculcarás, ele tem um peso de ensinar com persistência. Inclusive, algumas traduções trazem esse termo dessa forma, ensinar com persistência. E o que isso quer dizer? O que Moisés e Deus aqui está querendo declarar com ensinar com persistência? Ele está falando que isso precisa ser feito diversas vezes, de forma repetida, incessante, contínua. Nós precisamos ensinar as nossas crianças repetidas vezes. A igreja tem um peso de responsabilidade sobre os seus filhos. O povo de Deus tem um peso grande de responsabilidade sobre os seus filhos. Mas aqui existem dois princípios que Deus quer que nós entendamos nesse primeiro e nessa primeira ordenança, nesse primeiro mandamento que ele nos entrega no versículo 7. O primeiro, que essa ordenança nos mostra que nós precisamos, é uma ordem, é um mandamento, nós precisamos ensinar os estatutos e os mandamentos de Deus para os nossos filhos, para as nossas crianças. Isso é uma ordem da parte de Deus. De todas as demais ordenanças que Moisés traz na sequência, ele não inicia por nenhuma outra. Ele traz a importância para as crianças, para aqueles que nos sucederão, para aqueles que comporão, que irão compor o povo de Deus no futuro. Deus valoriza grandemente a família, Deus valoriza grandemente as crianças. Nós que guardamos o nosso coração, nós que obedecemos a Deus, que amamos a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso ser, precisamos levar isso para as nossas crianças. Isso é uma ordenança. E é o primeiro princípio que está embebido nesse mandamento, de inculcar aos teus filhos. Os pais, a igreja, têm a responsabilidade ordenada por Deus de ensinar aos seus filhos. O segundo princípio é que isso não é feito de qualquer forma. Isso não é feito segundo o nosso querer e a nossa vontade. Ele precisa ser feito persistentemente. Isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer esforço. Nós precisamos nos colocar diante dos nossos filhos, diante das nossas crianças, repetidas vezes, continuamente em nossas vidas diárias, para ensiná-los os caminhos do Senhor. Só assim, meus irmãos, eles poderão seguir os mandamentos que Deus entregou para a igreja, de amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos pregar o Evangelho, a palavra de Deus, para as nossas crianças, para os nossos filhos. E isso precisa ser feito através da dedicação de tempo. Não é uma nem duas vezes. Isso precisa ser feito continuamente. Isso requer esforço, requer sacrifício pessoal. Na sequência, meus irmãos, Moisés inicia a segunda ordenança prática para que se viva o amor a Deus sobre todas as coisas e de todo o ser. Ele segue dizendo que nós precisamos falar sobre as palavras e os mandamentos de Deus quando estivermos assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui, meus irmãos, é um mandamento, é uma ordenança de sobremodo explicativa. Por quê? Porque Deus, quando nos chama para amá-lo sobre todas as coisas, amá-lo de todo o nosso ser,
com todo o nosso coração, com todos os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, de toda a nossa alma, de todos os nossos desejos e vontades, e com toda a nossa dedicação, ele não está nos chamando a uma forma de ascetismo. Nós não precisamos nos separar da sociedade, nós não precisamos nos excluir da sociedade e da nossa vida diária para nos dedicarmos, de certa forma, a um ascetismo religioso. Aqui é uma ordenância que Moisés nos explica como nós devemos viver esse amor sobre todas as coisas. Ele diz que nós devemos falar sobre as palavras e os mandamentos de Deus quando estivermos sentados em nossas casas. Esse termo sentado no hebraico, ele pode definir claramente sentar, literalmente sentar-se, mas também quando nós estamos habitando a nossa casa. O que Moisés está falando aqui é: quando vocês estiverem na sua vida ordinária, no seu dia a dia, na nossa rotina diária, você deve falar sobre a palavra de Deus. Essa palavra precisa envolver a sua vida diária de casa, a sua vida diária do lar. A segunda forma e a segunda ocasião que ele traz é andando pelo caminho. E esse termo andando tem um sentido de viajar para fora, viajar para um ambiente que não é familiar. Aqui ele está falando que quando você sair desse contexto de vida do lar, a palavra de Deus precisa acompanhar você. O se deitar é literalmente quando nós estivermos indo para o nosso descanso, estivermos indo dormir. Até mesmo nesse momento, a palavra de Deus precisa vir às nossas mentes. E o se levantar também é literalmente o acordar. No acordar, a palavra de Deus precisa permear os nossos pensamentos. O que Moisés está falando nesses 4 aspectos da rotina do ser humano é que toda a nossa vida ela precisa ser dedicada a Deus. Só assim nós estaremos cumprindo o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. A nossa vida diária, ela precisa ser dedicada a Deus. E aqui, meus irmãos, como eu já falei, é um versículo explicativo que nos mostra que nós precisamos sim viver as nossas vidas diárias. Aqui, Moisés, ele está mencionando, ele está descrevendo a vida diária do povo de Deus naquele período. Mas, quando nós trazemos isso para a nossa rotina, para a nossa vida diária, o que ele está falando é o seguinte: a sua vida do lar precisa ser dedicada a Deus. O seu trabalho, enquanto você estiver fora, resolvendo os seus problemas diários, também precisa ser dedicado a Deus. Tudo o que você for fazer precisa ser dedicado a Deus. Quando você for dormir, você precisa se lembrar da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa embeber a sua mente nesse momento. Quando você acordar, a palavra de Deus precisa estar nos seus pensamentos, no seu coração. Mas aqui, meus irmãos, eu preciso fazer uma observação. Moisés não está chamando a gente para ser inconveniente. E 2 termos aqui nos ajudam a entender isso. Moisés aqui não está nos chamando a, no momento do nosso trabalho, deixarmos de trabalhar para falar da palavra de Deus e para pregar. Moisés não está nos chamando a deixarmos de lado as nossas obrigações e as nossas responsabilidades por qualquer motivo. Quando ele diz que nós precisamos falar, ou em algumas traduções utiliza o termo conversar, isso pode denotar 2 sentidos. O primeiro deles é falar audivelmente, é como estou falando aqui a todos os irmãos, mas outro vai remeter ao falar em pensamento, ao meditar, ao pensar verbalmente. É exatamente, meus irmãos, o termo que Salomão, em Eclesiastes 2,15, diz quando ele fala o seguinte: disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Quando ele está falando que disse a mim mesmo, é que em sua mente ele considerou, ele lembrou, ele pensou
que tudo isso também era vaidade. Quando Moisés está trazendo esse termo falarás ou converse sobre essas palavras em toda a sua vida diária, sim, ele está falando que nós devemos pregar a palavra de Deus em nossa vida diária, mas que devemos fazê-lo nos momentos oportunos. Em outro momento, Paulo nos ensina que nós devemos orar para que oportunidades surjam para a pregação da palavra. Mas nós não devemos deixar o fato de que não devemos ser inconvenientes, mostrar que os outros momentos da nossa vida devem ser separados da palavra de Deus. Sim, nós não devemos ser inconvenientes, mas tudo aquilo que resta precisa estar em conformidade com a palavra de Deus em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Todas as nossas ações, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós falamos, a forma como nós ensinamos, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos portamos, elas têm que representar a Deus. Ela tem que refletir o caráter de Deus diante da sociedade. Todas as nossas decisões, toda a nossa forma de agir, nós devemos considerar, nós devemos dizer a nós mesmos aquilo que é em conformidade com os mandamentos e com a palavra de Deus. Esse é o ponto, meus irmãos. A palavra de Deus tem que envolver toda a nossa vida, seja no falar, seja no pensar. Toda a nossa vida diária tem que estar repleta e envolvida pela palavra de Deus. E então, meus irmãos, nós passamos para um entendimento que é muito importante, tanto para a igreja como foi para o povo de Deus. Se os irmãos perceberem o texto do Shema, o texto do Ouve Israel, ele é direcionado ao povo de Israel como um coletivo. Quando ele fala Ouve Israel, ele está se direcionando ao povo como uma unidade, não só aos indivíduos separadamente. O fato de que nosso dia a dia, de que a nossa vida diária tem que ser embebida pela palavra de Deus, tem um caráter, meus irmãos, de nos ajudar em uma caminhada de perseverança. Isso por quê? Porque isso é aplicado, sim, na nossa vida ordinária, na nossa vida lá fora. Mas isso também tem que ser aplicado à nossa vida de povo de Deus, à nossa vida de igreja. Quando todos os nossos pensamentos, toda a nossa vida como igreja está envolvida pela palavra de Deus, os nossos pensamentos como corpo também o estarão. E dificilmente sobrará espaço para que outros pensamentos venham a surgir que sejam alheios à palavra de Deus. E, meus irmãos, dessa forma, nós vamos poder nos aconselhar, nos edificar, nos exortar, nos admoestar mutuamente uns aos outros. Nós precisamos, como o povo de Deus, assim como o povo de Israel foi exortado a ter uma vida totalmente dedicada a Deus, nós precisamos também, como igreja, ter uma vida coletiva dedicada a Deus. As nossas conversas uns com os outros precisam ser permeadas pela palavra e pela vontade de Deus. O caráter de Deus precisa permear toda a nossa vida e nossa rotina como igreja. Assim, nós estaremos guardando os nossos corações de criar ídolos que se permearão diante do corpo de Cristo. Assim, nós guardaremos o coração da igreja dos falsos deuses. Nós nos edificaremos nessa caminhada e nos exortaremos, nos encorajaremos à perseverança. E aí, meus irmãos, Moisés segue para 3 ordenanças consecutivas, quando ele diz o seguinte: também as atarás, as palavras que ele mencionara até então, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui, meus irmãos, existem várias discussões a respeito sobre esses mandamentos serem literais ou metafóricos. Aqui existem várias discussões para se entender se realmente Moisés está dizendo que eles precisariam atar
em suas mãos essas palavras, se eles precisariam necessariamente levar um sinal em suas testas, ou se eles precisariam literalmente escrevê-las em seus umbrais e em suas portas. Ou se esses mandamentos são metafóricos, se eles têm um princípio, eles representam algo metafórico. De qualquer forma, meus irmãos, eu preciso dizer que nos tempos de Jesus, o povo judeu utilizava esses mandamentos como sendo literal. Realmente, eles utilizavam aquilo que lá em Mateus Jesus menciona como filactério, que eram fitas que os judeus atavam em seus braços e um sinal, uma caixinha que eles levavam nas testas. Eles também levavam as bordas de seus mantos com alguns sinais. Só que lá em Mateus, Jesus condena a forma como eles estavam fazendo, porque eles estavam usando esses símbolos como uma forma de se mostrarem superiores aos demais. Eles alargavam os seus filactérios para mostrarem que eram mais santos, superiores espiritualmente diante do povo. Seja uma ordenança literal ou seja uma ordenança metafórica, meus irmãos, o que nós precisamos extrair desses mandamentos é o princípio que Deus está trazendo para nós nessa noite. Quando ele fala que nós precisamos atar essas palavras como um sinal em nossas mãos, o que ele está falando, meus irmãos, é que todas as nossas ações, tudo aquilo que nossas mãos executarem, elas precisam refletir a palavra de Deus. Todas as nossas ações precisam mostrar que nós somos povo escolhido de Deus. Quando ele fala que devem ser colocadas como um sinal no nosso frontal, na nossa testa, ele está dizendo de novo que nossos pensamentos devem refletir os pensamentos de Deus, a vontade de Deus. Quando ele fala que os nossos umbrais e as nossas portas precisam ter escritos essas palavras, ele está falando que os nossos lares, a nossa comunidade, o nosso povo, ele precisa mostrar que é povo de Deus. E isso se fará quando essas palavras estiverem claras diante do povo lá fora em nossas vidas. O que ele está falando com essas ordenanças, meus irmãos, é que o povo escolhido de Deus, ele precisa ser um povo distinto. Ele precisa ser um povo separado, uma nação santa. Nós não somos iguais aos de fora. O povo de fora, os ímpios, precisam enxergar em nós, como família e como povo de Deus, as palavras do nosso Deus. O caráter do nosso Deus precisa estar claro no decorrer da nossa trajetória como cristãos. A nossa família, o nosso lar, precisa iluminar os ímpios, precisa mostrar a palavra de Deus. A nossa comunidade, a nossa igreja, o nosso coletivo, o corpo de Cristo precisa demonstrar o caráter de Cristo. É isso que essas ordenanças estão trazendo como princípio para nós hoje. O povo escolhido de Deus é um povo separado, é uma nação santa, separada diante das demais nações. E aí, meus irmãos, partindo para a nossa conclusão, eu chamo hoje, meus irmãos, cada um dos que aqui se encontra a ouvirem, assim como Moisés chamou o povo de Israel nessa ocasião, a ouvirem as palavras que foram mencionadas na noite de hoje. Isso não é só escutar, é ouvir, é escutar e responder em obediência, é responder em prática, é responder em nossa vida diária. Um dia, como nós lemos no contexto imediato do nosso texto, no capítulo 5, um dia Moisés se colocou diante dessa nova geração que estava prestes a adentrar a terra prometida, declarando que esse mandamento não se aplicava só àquele povo e àquela geração que havia sucumbido no deserto. Também se aplicava àquela nova geração que adentraria a terra prometida. E na noite de hoje, meus irmãos, eu venho lembrar a cada um dos irmãos as palavras que hoje foram lidas, as palavras que hoje foram expostas, elas não se aplicam apenas ao povo que caiu no deserto, elas não se aplicam apenas à geração que adentrou em Canaã,
na terra prometida. Elas se aplicam a cada um de nós como povo escolhido de Deus. Nós somos a nação santa de Deus, separada, povo escolhido e amado de Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Essas palavras que foram expostas hoje se aplicam tanto a nós como àqueles que ouviram no deserto. Meus irmãos, nós precisamos colocar um peso muito importante sobre esse mandamento que foi nos declarado nessa noite. Por quê? Porque o próprio Cristo, o nosso Senhor, ele denotou e ele declarou que esse era o primeiro e maior mandamento. Porque, meus irmãos, ele é a base para todos os demais. Ele é o maior mandamento. Se nós tivermos outros deuses diante de nós, meus irmãos, nós não estaremos tratando a Deus como único, o único Senhor de nossas vidas. Nós estaremos colocando outros deuses diante de nós. E Deus não divide a sua glória com ninguém, com nenhum outro Deus. E, meus irmãos, o nosso Senhor, ele é único. Ele nos requer todo o nosso ser, todo o nosso coração, todos os nossos pensamentos, toda a nossa alma, todos os nossos desejos, toda a nossa força e toda a nossa dedicação. Tudo em nós precisa ser entregue e dedicado a Deus. Assim, nós estaremos demonstrando praticamente que realmente, verdadeiramente, amamos a Deus sobre todas as coisas e o tratamos como o único Senhor de nossas vidas. Ele não requer de nós apenas uma parcela do nosso ser, ele nos requer em totalidade. Ele não requer apenas parte de nosso tempo. Ele não requer apenas o resto de nosso tempo. Ele não requer aquele tempo que sobra depois de nós termos dedicado todo o resto aos deuses que os nossos corações criaram. Ele não quer apenas o tempo que sobra depois de um longo dia de trabalho. Ele não quer apenas o tempo que sobra depois de um longo dia de estudos, um longo dia de dedicação a qualquer que sejam os nossos projetos, qualquer que sejam os nossos anseios, quaisquer que sejam as nossas ações. Ele quer uma dedicação completa. Todas as nossas ações lá fora precisam estar envolvidas pela palavra de Deus. Todos os nossos pensamentos precisam estar embebidos pela palavra de Deus. Toda a nossa vida precisa refletir a palavra de Deus diante dos homens. Meus irmãos, isso é muito importante, porque se nós não fizermos isso, se nós estivermos falhando nesse mandamento, certamente não estaremos guardando os nossos corações e certamente estaremos criando deuses diante de nós. Então, meus irmãos, aqui hoje é um chamado para ouvirmos essas palavras e guardá-las em nossos corações. Que nas nossas vidas diárias lembremos dessas palavras, que nas nossas vidas diárias, nas menores das nossas atitudes, nas menores das nossas decisões, lembremos dessas palavras, lembremos de toda a palavra de Deus. Todas as nossas decisões precisam ser tomadas e direcionadas por Deus. E aqui, meus irmãos, eu sigo para um ponto que é de suma importância para a igreja e para o povo de Deus. Precisamos nos lembrar das nossas crianças, dos nossos filhos. Deus, ele dispensou, ele nos entregou um peso de responsabilidade muito grande para com as nossas crianças, para com os nossos filhos. Nós precisamos dedicar o tempo de repetidas vezes inculcar na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, das crianças que compõem a nossa igreja, inculcar as palavras de Deus repetidas vezes, de forma contínua e persistente. Isso é responsabilidade, é ordenança
da parte de Deus. E agora, meus irmãos, eu me direciono especificamente aos pais. Quantas vezes nós nos omitimos? Quantas vezes nós deixamos que os projetos pessoais de nossas vidas, aquelas nossas vontades, aqueles projetos que nós temos projetados para os nossos filhos, nós deixamos isso como principal em nossas vidas e esquecemos de ensinar os nossos filhos persistentemente os caminhos do Senhor. Quantas vezes nós colocamos outros deuses diante de nós porque estamos entregando nossos filhos a caminhos alheios à palavra de Deus. Quantas vezes estamos colocando as nossas vontades diante de nós e esquecemos dos tempos e do tempo necessário para inculcar a palavra de Deus em nossos filhos. Ou pior ainda, quantas vezes simplesmente nos omitimos no ensinamento de nossos filhos por estarmos dedicados às mais diversas posições inúteis que a vida nos proporciona. Quanto tempo temos nos dedicado a redes sociais e temos esquecido dos nossos filhos, das nossas crianças? Quanto tempo nós temos nos dedicados a séries, novelas, filmes, jogos eletrônicos e temos nos esquecido do tempo que precisamos nos dedicar aos nossos filhos no ensinamento genuíno da palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Os nossos filhos, as nossas crianças têm importância grandiosa diante de Deus. Eles são presente de Deus para todos nós. Nós precisamos cuidar de todos eles. Nós precisamos tratá-lo com a real importância que Deus, o Deus supremo, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, dá a eles. E agora eu me direciono para o coletivo, para a igreja. Quando Moisés se direciona ao povo de Israel, ele está se direcionando ao povo como um todo. O termo que é utilizado para filhos, ele denota crianças também. Aqui Moisés, Deus está jogando também uma responsabilidade para com o povo como unidade. O povo de Deus também tem responsabilidade sobre as suas crianças. Meus irmãos, me direcionando agora à igreja, quantas vezes nós temos dado a importância mínima para as nossas crianças, para os nossos adolescentes? Quantas vezes temos esquecido de exortá-los, de aconselhá-los, de viver mais com eles, de entender as suas realidades e de nos colocar em parceria com eles para inculcar em suas mentes os mandamentos, os preceitos e a palavra de Deus? Quantas vezes nós, em não obedecermos o maior dos mandamentos, não temos sido exemplo para as nossas crianças? Será que as nossas crianças hoje, as crianças que compõem a nossa igreja, os nossos adolescentes, enxergam em cada um dos que aqui se encontram exemplos de obediência ao maior dos mandamentos? Será que as nossas crianças encontram nos homens e mulheres que compõem a nossa igreja exemplos de homens e mulheres a serem seguidos diante de Deus? Será que nós temos vivido a palavra de Deus de tal forma que isso seja notável em nossa igreja? Meus irmãos, isso é uma das ordenanças que Deus nos entrega para vivermos o amor completo a Ele. Precisamos entregar todo o nosso ser e toda a nossa vida ao amor ao nosso Deus. Nós precisamos lembrar continuamente dos nossos filhos, das nossas crianças. Isso tem uma importância suprema para o nosso Deus. Agora, vem um ponto também muito importante. Tudo isso que nós ouvimos hoje, meus irmãos, mostra que cada um dos que aqui se encontram, nós não somos muito diferente do povo de Israel. Nós falhamos na obediência a esse mandamento. Nós falhamos em qualquer que seja, dos aspectos que foram declarados e expostos nessa noite. Mas, meus irmãos, nós temos um mediador
O povo, quando teve medo no deserto, medo da manifestação grandiosa de Deus, clamou pela mediação de Moisés. Nós, meus irmãos, temos um mediador muito maior que Moisés. Temos um mediador que executou uma obra perfeita de obediência a todos os mandamentos de Deus. Temos um mediador a quem nos direcionar em arrependimento, para que possamos nos achegar a Deus com confiança. Meus irmãos, se tivermos em falha na obediência ao maior dos mandamentos, a tudo que foi mencionado nessa noite, eu chamo cada um dos que aqui se encontram a se colocar em verdadeiro arrependimento diante de Deus. Eu chamo a orar a Deus em arrependimento e conversão dos caminhos. Que lembremos dessas palavras a todo instante. Lembremos das implicações que essa ordenança traz, que esse mandamento traz. E clamemos em oração, porque esse mediador, Cristo Jesus, nos entregou, nos enviou o seu Espírito Santo para nos auxiliar nessa caminhada. Então oremos a Deus para que o Espírito Santo nos auxilie na obediência a esse primeiro e maior dos mandamentos. E dessa forma, meus irmãos, amemos a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo os nossos esforços. Amém, irmãos? Pode orar, Felipe? Vamos orar, meus irmãos. Gracioso, majestoso, magnífico Deus, meu Pai. Nesse momento te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, de termos ouvido a Tua palavra, Pai. Que tenham sido palavras realmente advindas de Ti, que tenham sido palavras que venham a ser proveitosas no coração de todos os irmãos que aqui se encontram, Pai. Que venham a ter sido confrontadoras, corretivas, direcionadoras, e que os irmãos, todos os que aqui se encontram, Pai, venham a responder em mudança de vida, em obediência, em prática, que venhamos a nos lembrar dessas palavras em nossas vidas diárias, em nossas atitudes, em nossos projetos, em nossas ações, que venhamos a lembrar do tempo, meus irmãos, que precisamos dedicar aos nossos filhos. Pai, nos ajuda a lembrar disso. Nos ajuda a lembrar da importância das nossas crianças. Nos ajuda a lembrar, nos momentos que estivermos em nossas casas, de meditar na Tua palavra. Nos ajuda, Pai, porque somos falhos. Continuamente caímos nos Teus mandamentos, Pai, desobedecendo-os. Continuamente pecamos contra Ti, meu Pai. Mas nos auxilia através da força que o Teu Espírito Santo nos entrega. Nos auxilia através da caminhada, Pai, que o Teu Espírito nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a obedecermos a Ti. Pai, nos ajuda continuamente a lembrarmos de tudo isso, para que isso venha a nos mostrar que estamos em pecado e que venhamos a nos direcionar a Ti, clamando por perdão, em total arrependimento e conversão em nossas vidas, meu Deus. Pai, nesse momento te pedimos, te peço que leve cada um dos que aqui se encontram em paz, em proteção para as suas casas, para as suas rotinas, para as suas residências. Pai, que o Senhor esteja com cada um dos que aqui se encontram durante o decorrer dessa semana, lembrando-os de sua palavra, lembrando-os de sua vontade, auxiliando nas decisões que venham a ser tomadas, meu Deus. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo. Amém.